Esse caso aí do rapaz que tocou fogo na moto, ele foi parado numa blitz, né? E estava irregular e o policial ia levar a moto dele. E ele ficou transtornado. A moto, provavelmente, documentação não estava em dias. E aí ele se revoltou, foi lá, pegou um galão, jogou na moto e tocou fogo na moto. E o risco foi tão grande que quase pegou fogo nele ainda, ele se queimou. A mãe dele também se envolveu nesse acidente, né? Do fogo, que o fogo tomou conta da moto e a mãe dele querendo impedir, os policiais também querendo impedir que ele fizesse isso. E ele mais acabou queimando a moto e acabou sendo preso, né? Sendo detido por colocar a vida dele em risco e vida de terceiros, né? E aí surge muita pergunta, né? Será que o cara estava certo? Será que a moto, o veículo é dele e vai ser levado pelo Estado? Esse tipo de atitude, eu já vi outras atitudes onde o, o cara quebra a moto todinha, ele acaba com a moto, destrói a moto, o policial levar para o pátio, porque ele sabe que quando a moto cai lá no pátio, já era, não tem, às vezes, pelo a quantidade, né, de multas ou documentação atrasada, ele sabe que ele não vai dar conta de tirar mais aquele veículo. E às vezes o cara é tomado por uma raiva, né, na hora ali, ele pagou pelo aquele bem, ele pagou por aquilo, né, houve o suor dele, né, e ele agora vai ser levado pelo Estado, né. E aí a gente fica se perguntando se isso é justo, né. O que a gente entende? A gente entende que o Estado, ele cria as regras, né, governamentais ali. Então, quando você compra um veículo, você ainda continua pagando o imposto daquele veículo. Você continua pagando para o governo. Mesmo que você vá lá, compra o veículo, mas você continua pagando. Porque o dinheiro que o governo pega de uma parte desse teu veículo que você já pagou, ele vai usar ali para melhoria da estrada, sinalização e toda essa parte do trânsito, né? Então você vai comprar o veículo, mas você vai usar no asfalto, as coisas todas que é o que não acontece, né? Então esse dinheiro que ele pega, né, em cima dessas taxas, né, é para voltar de novo como melhoria das vias, né? E aí você tem os semáforos, você tem também as barreiras eletrônicas, tudo isso para organizar, para não haver uma bagunça no trânsito, né? E aí são cobrados em cima desse teu veículo. Você comprou um bem, só que é todo ano cobrando isso, né? E às vezes valor alto, né? Cobrando em cima. O que acontece também? Existe aí um sistema que facilitou para as pessoas comprarem, né? Porque hoje você consegue comprar um veículo, mesmo você não tendo dinheiro ali na hora, você consegue parcelar em 5, 6 anos, né? Pagando aquele veículo. Geralmente você acaba também nesse sistema, você consegue pessoas que não teriam condições de ter um veículo, consegue comprar, entendeu? Bota ali nas parcelas ali, aquela pessoa ela não teria condições de ter aquele veículo, mas com esse sistema a pessoa consegue comprar, né? E aí, às vezes ela só tem um dinheiro da parcela ali, daí só que você compra um veículo, não é só o dinheiro da parcela, tem a manutenção do veículo, né? Tem manutenção, tem gasolina, tem todo um custo envolvido naquele bem que você tem, entendeu? E isso vai virando uma bola de neve, junto ali com a parcela, junto ali com a manutenção do veículo, junta muita coisa já dentro de um sistema que talvez você não conseguiria ter aquele veículo porque você só tem esse veículo porque você conseguiu financiar. E aí chega nesse caos, tudinho, chega nesse drama todo, né? E às vezes a pessoa, não, mas por que o cara não foi lá e não pagou? Por que o cara não pagou os débitos? Por que o cara não pagou? Beleza. E às vezes é porque ele não pensou, ele não somou, ele não calculou que um veículo tem custo, né? Você tem a manutenção, você tem a gasolina, uma gasolina altamente cara. E aí o cara se encontra numa situação dessa, né? Hoje em dia eu penso muito, né, em comprar algo financiado, em comprar um veículo, alguma coisa, porque justamente e você não está comprando só o veículo, você não vai ter só aquela parcela, você tem vários outros custos. E outra, você está com o seu veículo, e se você se envolver num acidente,
você precisa pagar também o custo. Se você estiver errado, você precisa pagar o custo daquele veículo que você colidiu. Então você entende que existe vários problemas, vários custos, né, que envolve. Às vezes a pessoa fica ali, não, comprei, é o meu sonho, vou dividir e tal, não sei o que, mas você não sabe que ele está gerando custo. Aí chega numa situação dessa, onde o cara é inconformado, ele faz um negócio desse, toca fogo no veículo, não consegue pagar, aí é parado numa blitz. O sistema é assim, não tem como a gente mudar, é o sistema que a gente vive, né? Ele funciona desse jeito. E às vezes, aqui eu não estou querendo criticar o cara, mas às vezes parece ser uma santa ignorância, né? A pessoa, ela sabe que está errado. Aqui também não estou puxando o saco aqui de ninguém, né? Só estou tentando trazer uma análise, né? A pessoa ter consciência de que o sistema funciona desse jeito. Se você não andar adequadamente, você sabe que uma hora vai pegar. Já aconteceu de eu ter um caso onde o meu veículo estava irregular, então eu não saía com o veículo, porque eu sabia, se eu colocasse aquele veículo na rua, né, às vezes no momento ali eu não tinha condições, eu ia tirar o dinheiro de outro lugar para organizar o veículo, e às vezes eu falei, não, vou esperar, o que eu faço? Deixava o veículo dentro de casa, deixava na garagem, entendeu? Ia andar de outras formas, de ônibus, de outra condução, até resolver ali e pegar aquele dinheiro e acertar, porque eu sabia que se eu colocasse o veículo na estrada, na pista, na rua, eu poderia correr o risco de perder o veículo, né? Então, tendo já essa consciência, eu evitava ao máximo não sair com o veículo, porque de fato se você sair com um veículo irregular, o risco é muito grande. Às vezes, quando você está certinho, você passa por blitz, você passa por um monte de lugar e você não é pego, né? Você passa direto. Mas quando você tá errado, parece que é um chama. Você tá errado, mano. Você tá irregular. Toda hora você dá de cara com a blitz. Você tá andando do nada, pode vir uma viatura encostar perto de você, parece que é um chama. Então, o cara já sabendo disso, o cara já sabendo que é sagaz, ele sabe, mano, se eu perder esse veículo aqui, esse veículo for pro pátio, eu não vou ter condições de tirar, entendeu? Então, o que eu faço? Coloco lá, deixo guardado, entendeu? E aí vou lutando, correndo atrás, apertando de um lado ali, apertando do outro, e aí a gente vai, daqui a pouco você consegue organizar, pagar, resolver tudo e botar o veículo na estrada de novo, entendeu? Então, é interessante você ter essa visão, né? Para às vezes você não chegar numa ignorância, não tô aqui querendo criticar a ação do cara, né? Mas chegar numa ignorância dessa, assim, ainda mais no caso que ele fez, tocar fogo em tempo do veículo explodir, ele foi queimado, a mãe dele estava próximo, os policiais também quase foram atingidos, né? E de fato, você chegou ali no blitz, você tá irregular, mano, não tem muito o que fazer, entendeu? É assim que funciona o jogo, simplesmente você não foi sábio, não foi inteligente, entendeu? O sistema funciona, não tem como, entendeu? Não tem como mudar a regra do jogo. Então, assim, se o cara tá irregular, é fazer, igual eu falei, deixa o veículo guardado. Eu sei, é difícil, é complicado, é um veículo que você quer usar, mas às vezes as condições aperta de um lado, aperta do outro, cara com família, dinheiro pouco, custo alto, o custo de vida é muito alto, entendeu? E às vezes o cara aperta. Então o cara ter essa inteligência emocional, né, para não chegar numa situação dessa, onde o cara toma esse tipo de atitude, né? Eu sei, é revoltante você ter o seu veículo ali que você pagou, né? É seu, mas ao mesmo tempo, e hoje eu tenho uma consciência, tudo que a gente tem meio que é alugado, né? Você compra a casa aí para ficar pagando em 30 meses, né? O carro em 5 anos, tudo é alugado, tudo que você tem é alugado, tudo você tem que pagar uma taxa, você tem que pagar um valor, e é assim que funciona, entendeu? Então, você tendo essa clareza, você vai evitar esse tipo de situação, né? Eu sei que é difícil, a vida aqui do brasileiro é complicada, o custo de vida é muito alto, né? Mas às vezes você ter essa percepção, você não vai entrar nesse tipo. Eu entendo o que o cara fez, né? Realmente você ter o seu veículo sendo pego ali, sendo levado, né? A reação que dá é de quebrar mesmo, é de tocar fogo, eu entendo, mexe com o teu emocional, você pagou, você não sabe, no caso desse rapaz aí, a gente não sabe qual o sacrifício que ele teve que fazer para ter aquele veículo, né, para ter aquela moto e sendo levado assim pelo Estado, entendeu? Então é muito difícil, realmente também consigo compreender a parte do rapaz, mas o jogo funciona assim e às vezes você precisa se adequar, às vezes você precisa jogar, saber jogar o jogo
para você não chegar numa situação dessa, beleza? Se você gostou aqui do vídeo, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua experiência, se você teve algum tipo de experiência dessa forma, né? Deixa aí, agrega, se inscreva no canal, porque sempre a gente está trazendo conteúdo aqui, sempre a gente está trocando ideia, beleza? Até o próximo vídeo. Fui!